Obrigada pela vossa presença. A Astrolusofonia está em festa, feliz com o nosso João Acuio, que nos vai oferecer esta maravilhosa palestra sobre o Sun e sobre o Raul Seixas. Eu e o Luís estamos felicíssimos e agradecemos a vossa presença. As regras para tudo correr bem são: só os membros com o número deverão assistir à nossa tertúlia. A sala abre às 10h30, 10h15, e isso foi verdade, começámos. São válidas as entradas dos membros até às 10h30. Luís, 10h30, são válidas as entradas? Não sei, são? Eu queria ser mãe e não deixar, mas está bem, eu sei. A ação começa às 10h30. A tertúlia tem uma duração de aproximadamente 1 hora. João, eu vou estar a fazer estas coisas, já está combinado. Aqui já é grave e aqui tem 5 minutos, ok? Tá bom. Respeitar o outro membro com urbanidade e falar também com urbanidade. É desaconselhável enaltecer ou marginalizar qualquer técnica especial da astrologia. Todas as técnicas são bem-vindas, todos os tipos de astrologia são bem-vindos. A ideia é misturar e partilhar. A astrolosofonia é um espaço de tolerância a diálogos conceituais e operativos dentro do universo astrológico. A reunião é gravada e é publicada no canal YouTube da Astrolosofonia na quinta-feira seguinte, sendo retirada a parte da interação. Apesar do nosso João Acuio querer que ficasse tudo publicado. Mas nós cortamos por uma questão de as pessoas estarem mais à vontade e também para ser um privilégio para estar presente hoje. Senão ninguém vê, João. Não é? As suas aulas também não são gravadas para nós estarmos todos lá. Não é? Ali. Regras do Zoom. Queremos as vossas câmaras abertas porque é uma tertúlia, não é? Não gostamos da parte escondida e não faz sentido. Olha, vemos em mim a chegar. Até às 10h30 pedimos então que toda a gente tenha a câmara aberta, se bem que se quiserem ir à casa bem ou qualquer coisa, ou o bebê chorar, podem tirar o som e tirar a imagem, não tem problema nenhum. Não somos assim tão saturninos, não é? Depois, desliguem o microfone para o João brilhar e não venham ruído. Quando chegarem à parte que quiserem fazer perguntas ao João, basta pôr no chat o vosso nome e as perguntas serão feitas pela ordem de inscrição com o vosso nome no chat, ok? Eu depois vou lá ver o vosso nome e será assim. O orador poderá responder às perguntas todas que entender e que vocês fizerem, não abusem, por favor. Já sabem que é 1 hora, meia hora para o João, meia hora para as perguntas. E pronto. E é isto. E vamos começar, João. Agora é todo o tempo para ti. Obrigada. Todo o tempo mais ou menos, né, Alexandre? Na Olha, verdade... são 10h40. Portanto, vais ter até às 11h10. Está bem? Sim, muito obrigado. Não, eu estou brincando, muito obrigado pelo convite. Eu tenho o maior prazer de falar de astrologia. Quem me conhece sabe disso. Então, por isso que tem que colocar um tempo mesmo, porque se deixar, ele vai até amanhã. Eu sei. Aqui falando de astrologia, né? Porque, afinal de contas, esse é um assunto, é um privilégio estudar esse assunto, é um privilégio compartilhar a astrologia, é um privilégio trocar figurinha, né? É isso que a gente faz, trocar figurinha com quem também coleciona figurinhas de astrologia, né? Então, e eu digo, gosto de lembrar isso, que é um privilégio, porque é mesmo, é um privilégio. Privilégio por vários motivos, pelos motivos políticos, sociais, e também pelo privilégio espiritual de lidar com algo tão valioso, né? Algo com tanto brilho e com tanto mistério ao mesmo, né? Também. Então, para mim é um prazer estar aqui. Quando a Alexandra me fez esse convite, eu fiquei matutando o que eu poderia falar, né? Algo que pudesse ser simples, né? Algum fundamento da astrologia que a gente diz que é da astrologia tradicional, mas eu acho que é um fundamento da astrologia, né? Do jeito de como a gente pensa o tempo e o destino, de uma maneira, algum assunto que fosse simples, porque quando a gente faz esses encontros com tanta gente e com tantas histórias, estradas que deram aqui nessa encruzilhada,
a gente, enfim, é mais fácil eu fazer uma aula desse assunto na Saturnália, só para vocês entenderem, que a linguagem já está trabalhada dentro de algumas diretrizes do que quando se encontra todos numa mesma praça, né? Então, nesse sentido, pensei, alguma coisa que seja simples e escolhi esse assunto, super simples, e é mesmo, né? Até pensei que era apenas 20 minutos, então, vou falar isso, pronto, e aí abro para as perguntas, que é a parte mais deliciosa sempre desses encontros, de falar sobre a Syzygia. Queria saber, quem não sabe o que é a Syzygia? E levante aí a mão, assim, aí na tela. Ok. Camila, Thelma, Luiz, quem mais? Sibeli, Alexandra, que tem amor no nome. Maria, quem mais? Deixa eu ver se tem mais uma... Quem mais? Sandra. Todo mundo, todos os demais sabem o que é a Syzygia antes do nascimento? Uau, bom, então os caminhos que trouxeram para as encruzilhadas são caminhos já trilhados pela maioria, né? Bom, então, ao mesmo tempo, esse assunto ficou, vamos falar disso, desse fundamento, mas com a seguinte mosca na sopa, como diria Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. É um baião isso, né? Eu sou a mosca. Bom, e ficou uma mosquinha assim, falando assim, mas por quê? Por que motivo? Mas que diabo? Quem explica o fato de um negócio tão antigo como esse, que é a Syzygia, que é o Sun, a lua nova ou a lua cheia antes do nascimento, falado por toda a tradição astrológica, queiramos gostemos ou não disso, e esse procedimento, esse rudimento do estudo da procura do destino de um mapa, não ser uma coisa assim tão conhecida como horóscopo, por exemplo, né? Ou minha lua, onde está, meio céu. Então, essa pergunta, essa mosquinha, não é uma mosquinha de agora, é uma mosquinha desde que eu estudo astrologia, que vai fazer 30 anos, espero ter mais uns 30, vai fazer 30 anos ano que vem. Então, me perguntando por que, afinal de contas, e mais, né, ainda uma outra mosca aí, por que mesmo o pessoal que estuda astrologia tradicional, que pelo visto, e digo que isso nem é uma, assim, estudo astrologia tradicional, eu lido com o Sun. Não, isso aí é astrologia. É a própria compreensão do tempo, né? Como que a gente está inserido dentro do tempo, a gente já vai falar disso. Mas mesmo dentro aqueles que praticam astrologia tradicional, às vezes isso é esquecido, né? E eu gosto de pensar de que isso é esquecido porque, sei lá, às vezes a gente tem tanta coisa para estudar em astrologia e às vezes a gente não dá conta de fazer tudo. É só o Bob Dylan, gente, que canta, toca gaita e violão ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, eu dou essa chance, assim, vamos dizer assim, essa dúvida, esse direito também, não dá para lidar com tudo. Mas o Sun é mapa obrigatório para estudo de natividade. Aliás, não só de natividade, de astrologia mundana. Aliás, não só de astrologia mundana, de astrologia eletiva. Aliás, não só de astrologia eletiva, de astrologia horária também, um pouco menos, dependendo da pergunta. E, aliás, não só de astrologia horária, mas também de decumbitura, que é aquela prática de quando a pessoa é acamada, e aí ela cai lutando, parece os planetas em queda,
cai lutando, e aí chamam lá o astrólogo mais próximo, ali de Lisboa, de Rio de Janeiro, de Salvador, Rio, Bahia, Curitiba, aí chamam um astrólogo, ele faz um mapa da queda da pessoa, e aí vai fazer a procura, a investigação do motivo e também propor o prognóstico, porque, afinal de contas, a astrologia é para isso. A astrologia é remédio, a astrologia é melhor que remédio, é melhor que vacina, okay? Porque nós lidamos com algo que é absolutamente mágico e poderoso, que é a metáfora alinhada à pulsação do tempo, né? Não é a metáfora que eu inventei aqui, é uma metáfora traduzida no agora, quando a gente está lendo o mapa, por exemplo, né? Então, essas práticas todas até o século XVII, todo astrólogo, astróloga, que a gente não tem esses registros de astróloga, né? Um ou outro. É claro que tinha astrólogas, né? Então, deve ter algum livro lá nessas bibliotecas da Europa, deve ter coisa nessas bibliotecas. Muito bom. Então, até o século XVII, o mapa da Syzygia era feito, antes de qualquer coisa. Ok? Bom, então, vou abrir aqui um PDF aqui para ficar mais organizado. Agora é o seguinte, né? Aí eu perco de ver vocês aqui. Então, se vocês... deixa eu ver aqui. Vocês... Oh, João, eu dei conta que não te apresentei. É evidente que tu não precisas de apresentações, mas desculpa, eu com as regras esqueci-me. É um fabuloso João Acuí da Saturnália, não é? Não precisa de apresentações. A gente faz o SAM é a apresentação da pessoa antes da pessoa nascer. Então, depois que acabar, você me apresenta. Pronto, né? Tá certo? Combinado. Então, eu vou ligar o PDF aqui, não tem problema nenhum quanto a isso, viu, Alexandre? E aí, vocês... Bom, eu vou seguir, porque também tenho tempo aqui, tem alguém cronometrando o tempo, pelo amor de Deus, né? Então, aí eu vou ali, volto para cá, e aí a gente vai conversando para a gente chegar na tertúlia, que eu acho essa proposta da tertúlia super interessante, sabe? Olha, já passou os 9 minutos, provavelmente. Então, vejam lá. SAM, o que é? O que é? Simples, gente. É a abreviação da frase Syzygia antes do nascimento. É a lua nova ou a lua cheia antes do momento do rebento, antes da pessoa parir por aqui dentro desse mundo que a gente está, não é? Então, essa é a abreviação da palavra Syzygia. Anti-nativitatem, tá? Tá aqui, Syzygia. Syzygia é um termo muito usado até hoje na náutica, né? As pessoas que pescam, as pessoas que vão para o mar. Eu tive uma pessoa que eu atendia mapa que estudava as raias em Fernando de Noronha, como que elas se multiplicavam, né? E é ela que me explicou, não, isso chama-se Syzygia. Eu preciso saber se eu estou indo para o alto mar numa lua nova, ou depois de uma lua nova, ou depois de uma lua cheia. Porque se eu estou indo depois de uma lua nova, eu vou ver um determinado comportamento das raias, e se eu for depois da lua cheia, outro. Tá certo? Então, Syzygia simplesmente significa isso. Syzygia, lua nova ou lua cheia antes do nascimento. Ok? Quem agora a pergunta, quem já fez a sua própria lua nova pré-natal ou a sua lua cheia pré-natal? Tem que ser aquela que ocorreu antes, né? Ok? Quem já fez? Opa! Isso aí, ó, todo mundo... Quem mais? Deixa eu ver. Pois é, porque o pessoal já estudou esse negócio, mas às vezes não faz, né? Aí, não, isso não... E essa é a minha pergunta. Por que diabos
a gente estuda o negócio e não utiliza a técnica. E o porquê que a gente olha para a tradição, vê o que os nossos já fizeram, aqueles que já trilharam esse caminho de estudo desse assunto, e não dá a mínima para o que eles dizem. A gente até acha interessante. Puxa, é legal, bacana. Estou falando, tá? Estou falando de cadeira também. Por que não dá razão para aquilo, não é estudar aquilo? Por que a gente não estuda a tradição? Quando mais tem uma coisa em astrologia, em estudantes de astrologia, todos nós somos estudantes aqui, certo? Que é uma coisa assim, é uma rebeldia. Uma rebeldia, a gente quer inventar a roda. A gente quer inventar a roda. Acontece que se você estudar um pouquinho para trás, eles já inventaram todas as rodas possíveis. Todas. E se às vezes bater uma coisa assim, eu tenho uma ideia disso de astrologia, ótimo, é alguém lá, o nosso ancestral, assoprando. Olha, vai estudar aquele negócio lá que eu me dediquei um dia na minha vida e está empoeirado lá naquela prática. Então, essa é a primeira questão. Por que a gente... Eu queria responder isso. Hoje o Freud, é aniversário do Freud, e talvez ele nos explique por que a gente recalca a nossa ancestralidade. E por que se fica uma discussão tola entre a astrologia moderna, a astrologia antiga, a astrologia tradicional? Por que o William Lilly não é lido? O Manini não é lido? Por todos, né? Não é verdade? E por que a gente não lê o nosso coleguinha, né? Vamos dizer assim, isso já mudou, isso já não acontece mais, nós estamos bastante evoluídos, então está todo mundo numa boa. Mas eu queria deixar essa pergunta aqui. Então, voltando aqui, vejam lá, mapa do Freud. Mapa do Freud. Ele nasceu dia 6 de maio de 1856. Um salve a Sigmund Freud, aquele que explica, mas a astrologia explica Freud, certo? Muito bem, ele nasceu com o Sol em Touro. Esse é um mapa, não sei se está todo mundo vendo aí, mas esse é um mapa. Eu vou colocar um mapa mais fácil aqui para vocês verem, tá? Aqui, pronto. Então vejam só uma coisa. Olha lá, o Sol dele está em Touro. A Lua está em Gêmeos. Portanto, ele nasceu depois de uma Lua nova. Logo depois de uma Lua nova. Certo? Tem ascendente Escorpião, grande Júpiter em Peixes, Marte em Libra, né? Muito bom. Então, aí, vamos olhar o mapa do Sun. Aqui o mapa do Sun. O mapa da Lua Nova, ok? Então, mapa da Lua Nova, deixar aqui até as setinhas assim, não vai funcionar. Deixa eu tirar as setinhas. Aqui, aqui. Espera aí um pouquinho, assim. Então, queria que vocês vissem isso, tá? Porque isso aqui não é um segredo guardado a 1000 chaves, não é? Então, aqui, a Lua Nova aconteceu aqui. Aconteceu no dia 4 de maio, 2 dias antes, e aconteceu a casa 8. A casa da ida ao mundo, assim que Firmino Maternos se refere à casa 8. A porta de descida, né? De descida ao Hades. A casa 8. É aquela hora depois do almoço ali, um pouquinho, que a gente literalmente desce para o Hades, e que todos os gateiros aqui sabem que os gatos dormem nesse horário. Todos, porque eles que cuidam dessa porta. Então, vejam, é a casa 8. Ele nasceu numa alunação, dias depois de uma alunação na casa 8. Okay? Então, essa informação é importantíssima. É claro que quando a gente olha o mapa dele, a gente vai ver também que ele tem a Lua na casa 8. Mas poderia acontecer no mapa disso não acontecer, de não ter nada, tá? E aí você teria uma informação de que essa pessoa nasceu num momento do mundo onde a alma do mundo estava lidando com como entrar no mundo do Hades em vida,
né? Ele tem o Sol na 7, o que indica também que aquele mapa anterior do Sun, da Lua Nova, que indica que o mundo deseja isso, se torna angular nessa natividade. Quer dizer, ele é um representante, o Sol angular na 7ª casa. Ele é um representante daquele assunto configurado, constelado 2 dias antes. Tá? Então, muito bem, dá um stop aqui. Eu tenho quantos minutos? 5, Alexandre? 10? 15? Já passaram 17, portanto, tens mais ou menos 17, então tem 13. Muito bem. Então, vou indo adiante de novo aqui. Mapa existirmos. A que será que se destina? Frida Kahlo. Mapa, 6 de julho de 1907, Sol na casa 12. Ok? Sol na casa 12. Acontece, ela nasceu com uma lua em touro. Portanto, ela nasceu depois da lua cheia. Então, o mapa da Cisígia, antes do nascimento da lua cheia, antes do nascimento, é esse. Vocês estão vendo o mapa por signos inteiros, ascendente Escorpião, Sol em Câncer, na 9ª casa, portanto, jubilado, né? Um Sol, uma lunação com o Sol jubilado, e a Lua a 3 de Capricórnio. Detalhe, olha que interessante. Essa Lua enxerga aqui esse Marte em seguida, a casa 3, casa da deusa, onde também é o júbilo da Lua. E ela tem Marte ali, onde ela vai encontrar esse Marte na 3ª casa, que é a casa que representa as travessias, os bondes, as estradas, não é isso? E aí ela nasce, e esse Marte, que estava na 3ª casa do Sun, né, da lua cheia, vai para a 6ª. Esse jubilar na 6ª casa. Ok? Então, isso, quando há ativação desse Marte, se eu sei o mapa do Sun, eu poderia dizer, né? A gente, nesse trabalho, vamos dizer assim, né, hipoteticamente, que na hora de atender, a gente faz outra coisa. Mas eu poderia ter em mente de que, quando esse Marte está ativado por profecção e por progressão e revolução solar, o acidente acontecerá na 3ª casa, relembrando aquele mapa ancestral, né, que é o mapa do Sun. O Sun é um mapa ancestral. A gente se destina antes de nascer, ok? A gente não nasce assim do nada, não é? Que nem, assim, não é assim. A gente nasce porque nos desejaram, o mundo desejou, se faz uma lua nova no céu ou uma lua cheia, e a gente nasce para dar conta desse desejo da alma, dessa destinação, ok? Dessa necessidade que a alma do mundo tem, ok? Então, seguindo aqui, tudo bem aqui, mais um pouquinho, de dar uma história, ok? Então, esse mapa, esse é um trechinho de uma aula que eu dou aqui na Saturnária, tá certo? Porque você já imaginar a quantidade de informação que a gente pode ter do mapa do Sun. Esse mapa que é o nosso mapa ancestral. Até estou querendo mudar o nome do Sun para isso, né? Se exige ancestral antes do nascimento, tá? Tá certo? Então, aí eu vou fazer o mapa do Raul Seixas, eu acabei nem dando uma ênfase. Eu falei para vocês que ia fazer, mas aí eu achei que vocês de Portugal talvez não conhecessem tanto a obra do Raul, e aí eu ia ficar sem graça, tá? Porque o Raul, ele tem toda uma coisa sofisticada, e a gente pode fazer isso em algum outro momento. O Raul Seixas nasceu no dia 28 de junho de 45, certo? Em Salvador, que é a Roma Negra, né? É o lugar onde está plantado, onde foi cultivado
o Manaus Axé e a possibilidade de democracia, de civilização brasileira. É ali que está a junção de povos, de portugueses, africanos e povos originários que nesse encontro é que vai formar a nossa possibilidade, a nossa talvez a única chance de alguma felicidade e mais do que uma felicidade, de propor um processo civilizatório original. Então, o Raul Seixas, nascer na Bahia e nascer em Salvador é sempre uma sorte. Tá? É sempre uma sorte enquanto destino do Brasil. E ele nasceu, então, 28 de junho de 45, Sol em Câncer, Lua em Aquário. Sol em Câncer e Lua em Aquário, né? Então, ele nasceu depois do quê? Depois, estou até baiano já, é assim que eles falam mesmo. Tá? É a influência do Urubá. Ele nasceu depois de uma lua cheia, e a lua cheia está aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei uma tela a mais, não precisar. A lua cheia é igual, é muito parecido com a lua cheia da Frida Kahlo, mas muito. Só que há uma diferença. O Sol está na 10ª casa. E a Vênus, regente do ascendente, na 8. Na casa 8. A Vênus, regente do ascendente do Sun, porque aí a gente começa a analisar o mapa como um todo. Tem um Sun, tem uma vida, tem uma destinação ascendendo no horizonte da Bahia. É Libra, 14 graus de Libra. Vênus, regente da Libra, na 8. E o mapa do Raul Seixas, a Vênus vai para a 10ª. Então, o que vai para a 10ª? Vai os mistérios, o ocultismo, os segredos da vida. Né? Ele diz isso, talvez a morte seja o único mistério da vida. Né? Vai a casa 8 que fala disso, vai para a 10ª. Né? A Vênus, regente da casa 1, agora foi para a 10ª, indicando que aquele assunto da 8ª casa vai se elevar nessa natividade. O assunto do mapa ancestral, vamos dizer, do desejo da Terra e do mundo a todos aqueles que nasceram nesse período. Tá? Então, muito bom. E aí, então, voltando aqui o Sun. E aí tem um detalhe que eu queria terminar assim, porque quando eu fui a Portugal, a Lisboa, eu fui tão bem recebido aí, fui 2 vezes e a segunda vez fui tão bem recebido pelo Alexandre que a gente fica até sem jeito de ser tão bem recebido que você e eu espero que você sempre tenha o que oferecer a quem chegue na sua casa, Alexandre. E espero que eu também... João, eu nem era tua aluna, imagina agora quando tu vies cá outra vez. Pois é, e legal essa coisa. Vai ser uma loucura total. Fiquei muito grato e gostaria de dizer isso publicamente e desejar a todos aqui que tenham o que oferecer a quem chega na própria casa, porque isso é a maior sorte. Que a gente pode ter alguém bater na porta da nossa casa e a gente ter o que oferecer. Então, eu me senti muito, muito bem recebido nas 2 ocasiões, espero ir mais vezes aí para essa terra, né? Bom, então vejam, esse mapa tem ascendente em Libra e eu estou lembrando disso pelo seguinte, porque, claro, Lisboa, assim como Londres, que o Simão está em Londres e sabe muito bem, tem o corvo como símbolo, como a ave, pássaro, é aquela que anuncia, né? Aquela que anuncia, às vezes, são as verdades inconvenientes, mas ele anuncia, né? Não sei se vocês sabem que o corvo é uma das aves, uma das espécies de aves que imita a voz humana, tá? Não imita tão bem quanto o papagaio, né? Mas imita também. Então,
E aqui temos uma estrela fixa. A gente tem uma estrela fixa no Sun, no mapa, quer dizer, no mapa que antecede o nascimento do Raul Seixas, havia uma ave que anuncia, que faz profecias no horizonte da Bahia, tá? E essa ave, ela estava representada, é claro, pela própria estrela no ascendente, aqui eu fiz o desenho dela aqui, tá? A própria estrela no ascendente, quanto com o próprio a Vênus, que rege o ascendente, porque é por ela que ele vai ter que fazer isso. E aí ele nasce, dias depois, com a Vênus da 10ª. Quer dizer, é a possibilidade de fazer essa profecia através da arte e do canto. Do canto, né? Um canto de... O Raul Seixas vale a pena conhecer essa obra, quem não conhece, porque ele tem uma expressão no jeito ali, ele tem uma expressão que é um negócio tocante mesmo, e uma rebeldia absoluta, ao ponto, para vocês terem ideia, ele, a certa ocasião, vou fechar aqui, vou dar um stop aqui para voltar aqui para vocês, ele é influenciado por duas figuras importantes, né? Uma é o Elvis Presley, nessa época, né? O Elvis Presley, Little Richards, o pessoal do rock, né? E Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que é uma coisa assim, que é essa coisa de... A Alexandra vai gostar, porque se ela gosta de tango, ela vai gostar desse negócio, disso que sai do barro do chão, né? Do espírito que toma a perna, a sexualidade, as coxas dançando, se batendo, o povo se agarrando, né? Tem uns lembretes aqui no Brasil que é assim, como que é mesmo? Quem lembra? Não pode beijar, mas se quiser pode, né? Não pode dançar, mas se quiser pode. E isso é o espírito do Baião, que é o Brasil profundo, completamente ligado à alegria e pé no chão, porque se dança baião, também se dançava baião para fazer casa de barro, para pisar. E ele tem essas duas influências, Elvis Presley e Luiz Gonzaga. Só no Brasil que pode uma coisa dessa, tá? Então, e aí na construção da carreira dele, e vocês provavelmente conhecem a parte mais profética, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu conheço a história do mundo, né? Eu sou astrólogo, você precisa acreditar em mim. Ele tem um disco chamado Profecia, o dia que a Terra parou. Ele tem um lance todo profético, porque ele encarna a ideia de Algorabe, do corvo que anuncia o amanhã, né? 5 minutos, né? 5 minutinhos. E aí, não, vou terminar. Aí, ele lançou um disco, só para a gente terminar, a rebeldia dessa pessoa. Ele estava trabalhando numa gravadora, o chefe viajou e ele tomou a gravadora e gravou um disco de rock baiano. Esse disco ninguém conhece, depois eu mando lá no grupo para vocês. É o disco mais importante do Raul Seixas, junto com outros, que faz essa junção de Elvis Presley com Luiz Gonzaga, né? Anunciando a nossa real possibilidade de juntar a cultura, de comer a cultura americana a partir da alegria brasileira. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Pronto, Alexandre. Pronto. Um minutinho. João, eu por mim, sabes que eu fico até às 3 da manhã a ouvir-te falar, não é? Imagina. Mas não pode ser, porque é só uma hora, e depois, se não há regras, as pessoas ficam sem confiança em nós, e a astrolosofonia tem que ser um espaço de grande confiança. Eu adoro regras de jogo, adoro brincar. João, eu não te apresentei com tanta coisa, não te apresentei para mim, não há necessidade nenhuma, mas é evidente que precisas ser bem apresentado. O nosso João Acuio é o fabuloso fundador da Escola da Saturnália, que alegadamente tem sede física
em Curitiba, mas é mentira, porque está espalhado pelo mundo inteiro. Ele faz aulas por Zoom e eu sou uma das felizes alunas, eu e a Filipa, e muitos mais que estão aqui, mas de Portugal sou eu e a Filipa, mas claro que o João, como bem disse, já veio a Lisboa e teve muito mais alunos ao vivo, não foi, João? Foi tão bom, em 2017. E certamente que virá mais vezes, assim que o Covid passar, porque nós já tínhamos isso planeado, mas o Covid deu cabo da nossa plana. Atravessou o caminho. Mas certamente virá nas jornadas astrológicas de outono a Barcelona. Yes! Isso, não for mais, pelo menos aí para o ano, tá. E eu acho que o João não precisa de apresentações, quer dizer, é um fabuloso narrador de histórias do céu, é um maravilhoso professor que a pessoa fica até às 3 da manhã sem adormecer. Quer dizer, só me aconteceu 2 vezes durante 2 anos, portanto, estão a ver como ele é fabuloso. E é um inspirador, é um historiador, é um homem muito sábio, um professor fabuloso. Eu recomendo vivamente a toda a gente. E o fuso não interessa nada, porque a excitação que a gente tem ao aprender com o João é tão grande que perdemos o sono. E para já ficam então abertas as perguntas. Já temos um feliz curioso para te fazer uma pergunta, João, que é o André, que estuda a astrologia tradicional com o Chris Brennan, curiosamente.